Olá, amados, graça e paz. Mais um dia rompendo em fé, porque a fé tem que ser participante do início ao fim, e assim como o corpo sem o pneuma, o fôlego de vida está morto, é assim a fé sem as obras de justiça, das quais só podem ser produzidas através do Espírito de Cristo. Deus nos atrai até Ele, e Ele nos revela a perfeita e agradável vontade do Pai para as nossas vidas, e nós somos cumpridores da lei através da fé, porque como obreiros da lei não se alcança, está sempre tropeçando em vários pontos e é cometido desobedecer a todos. Já aqueles que estão pela graça, sois salvos, sois justificados, aqueles que perseveram ouvintes, porque aqueles que são ouvintes e praticantes, perdão, porque aquele que somente é ouvinte, ele ilude-se a si mesmo, e grande é a queda e a ruína. Esta é a forma da antiga serpente, né? A Bíblia diz: não é de duvidar que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E muitos são os que são enganados por ele, por serem somente ouvintes e não praticantes. Com isso a fé naufraga, se não se pratica a justiça, se naufraga na fé. Somente como ouvintes e praticantes do Evangelho, edificando segundo o alicerce já lançado. Quando assim se persevera, são os que vão habitar na região celestial, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, do qual pela fé Abrão, que depois foi chamado Abraão, ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu na ressurreição, do qual Deus disse para que ele saísse da sua parentela e fosse para um lugar da onde ele creu, né, na Jerusalém celestial. E isso foi lhe alcançado quando ali naquele espetáculo do Monte Sião, muitos testemunharam e disseram: verdadeiramente este era o Filho do Deus vivo, do qual ressuscitou, aquele que era, que é e que há de vir. Onde houve um terremoto e muitos viram os santos, né, saírem do sepulcro, aonde alcançaram a ressurreição excelente, do qual Jesus nos ensina, né, através dos discípulos. Ele dizia: vós que perseverais até o fim, não se perderá nem um fio da vossa cabeça. E eles, por serem martirizados, porque aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Aqueles, por serem martirizados, alcançaram a ressurreição excelente. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, pelo que não tememos mal algum. A sua revelação não permite que o adversário nos toque. A Bíblia diz que ainda alguns passem pela primeira morte, não estão mortos, estão dormindo em Cristo e alcançarão a honra, a glória e a imortalidade. A maior riqueza do homem não está nos bens do qual possui e que acumula. A maior riqueza está no seu coração, está na sabedoria. A Bíblia diz que tudo se sucede debaixo do sol, tanto a justo como injusto. Que há algo em comum no pobre e no rico, que ambos são criação do Senhor. Mas a Bíblia diz também que nós devemos utilizar esse dinheiro dos ímpios para ajudar todos os que têm necessidade, né? Fazendo em oculto, do qual o Pai que está no alto vos galardoa. Não fazei para serem vistos por homens,
que gostam de ser visto, né? Porque temos que fazer em oculto e o Pai que está no alto galardoa e tudo contempla. Mas também sabemos que nada adianta se não for tudo operando segundo o amor, segundo a piedade e a caridade. Porque se faz como fonte lucro, grande é a queda e a ruína. A Bíblia diz que alguns vomitarão todas as riquezas na terra. A Bíblia diz que não temos quando a casa engrandece, quando a casa enriquece, a sua glória engrandece. Porque quando for, nada levará consigo. Assim, a nossa maior riqueza está na sabedoria da qual nós administramos dia após dia para perseverarmos, né, segundo as boas atitudes, juntamente com a fé que acompanharão a nossa alma para o tribunal de Cristo. Esta é a maior riqueza. A sabedoria ela é válida para prolongar os dias, para que vão bens e longos nessa terra, e para anunciar àqueles que ainda não alcançaram, para que venham ter os seus dias prolongados, para que alcance a luz. Assim nós devemos perseverar, porque a Bíblia diz que aquele que utiliza a sabedoria do alto para aquilo que é mundano, ele é um miserável, um pobre, né? Aquilo que os homens vê como elevado para eles é abominação para Deus. Como Paulo já dizia, aquilo que considerava que era lucro, hoje considero como prejuízo por conta do amor de Cristo. Paulo mesmo diz que não queria ser peso nenhum para os irmãos, porque ele dizia que não queria ser peso, né? Do qual ele dizia, assim como oro e intercedo por vós, porque aquele que está voltado para o propósito do qual Deus chamou, assim como ele não queria ser peso, ele também dizia, assim como a igreja tem que estar em unidade, assim como a Bíblia diz que eles compartilhavam entre si, né, de acordo com as suas necessidades. Assim como Paulo empenhava fazer cumprir o seu propósito, né, ele não queria ser peso para os irmãos, mas também os irmãos tinham consciência, né, em estar dividindo, em estar em unidade uns aos outros. A Bíblia diz que a igreja ia crescendo grandemente e todos compartilhando do mesmo pão, tanto espiritual como as necessidades do dia a dia. Assim, nós devemos andar uns aos outros com comunhão, compartilhar do pão espiritual e o partilhar do pão do dia a dia, segundo as necessidades de cada um, do qual o próprio Deus é que supre as nossas necessidades, né? Ele é aquele que através do Espírito Santo quebranta os corações para que possam ofertar, né, uns na vida dos outros. Mas muitos são os falsos que a Bíblia diz que iriam surgir e que já está no meio de nós há tempos, da onde chegou o tempo de indignação, que apacentam-se a si mesmos, né, que afugentam as ovelhas ao invés de orientá-las, né? E por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas. Tempos de indignação, da onde ele é aquele que tudo opera no meio de nós. E grande é a queda e a ruína para aqueles que apacentam a si mesmos, que desorientam o povo ao invés de chegar o povo até Deus. Porque está escrito, aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E muitos são os que estão separando o povo de Deus por conta das heresias, por perseverar em doutrinas meramente humanas, por perseverar naquilo que não edifica,
né, e pelo contrário tem afastado o povo de Deus, porque somente através do operar do Espírito, aonde há o Espírito há liberdade, né, aonde o Espírito opera todas as coisas, da onde a Bíblia diz que nós devemos dar liberdade. O Espírito opera tudo. O Espírito convence o homem dos seus maus caminhos. Através do Espírito Santo faz-se a expiação pelos pecados, pela culpa. Ele é aquele que escreve o nome no livro da vida, assim como a Bíblia diz também que ele usa a sua misericórdia como quer. Assim como ele escreve, ele também risca. E muitos são enganados por conta das muitas heresias, da qual Deus disse que iria destruí-las, todas as vãs filosofias, tudo aquilo que, ao invés de aproximar o povo de Deus, distancia. Porque somente o Evangelho, através de Cristo, a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. Somente através dele, que é o único mediador entre Deus e homens, ele foi feito um pouco menor até que os anjos, e se tornou um mediador também entre os anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são ceifeiros. Quando se usa a sabedoria para que um pecador venha se arrepender, há festa nos céus. Os anjos fazem festa nos céus. Um pequeno rebanho, do qual a Bíblia diz que Cristo Jesus virá nas nuvens com o poder e a glória do Pai, com os seus anjos, buscar a sua noiva. E assim nós perseveramos dia após dia, porque aqueles que perseveram com adultério do coração, aqueles que seguem a prostituta, né, aqueles que é a unidade da iniquidade, aqueles que traem o Filho do Homem, né, aqueles que Jesus disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Aquele que faz a vontade do Filho, assim como Deus disse, este é meu Filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Aqueles que perseveram como ministros de uma nova aliança, manejando bem a palavra da verdade, tanto no ataque como na defesa, a sabedoria da qual prolonga os dias e alcança as almas para a salvação e a vida eterna, estes alcançarão, né, a salvação e a vida eterna. Mas aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade são aqueles que traem, né, a prostituta, aquela que trai o noivo, o adultério de coração, onde muitos estão com adultério, porque estão zombando dele publicamente, né? Porque se aqueles que falam pelo Espírito de Cristo são zombados e insultados, está zombando do próprio Espírito de Cristo, né? E a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Grande é a queda e a ruína, porque ainda que alguns julguem que é palavra humana, com a mesma medida que medires, serás medidos e julgados. A sua balança não tem pesos enganosos, ele abomina pesos enganosos. Alguns, a Bíblia diz que suas palavras são destituídas de sabedoria e não têm valor real algum. E assim, em mais um dia perseverante, segundo a sabedoria do alto, onde o princípio é o temor a Deus e a Cristo, e o entendimento do qual se desvia do mal. Porque entendimento de próprios olhos não se alcança a obediência, se persevera sempre na maledicência com as obras reprovadas e a fé naufragada. E sem fé não se agrada a Deus e não se alcança a salvação. E em mais um dia é nesta perseverança, com a fé participante do início ao fim, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes,
Deus te abençoe.